Continuando aqui o exemplo, turma, olha só. Ele faz aqui, antes de entrar na discussão da dimensão, claro que a gente já vê, a gente sabe que dimensão é o número de vetores na base, então já dá para, rapidamente aqui, isso aqui implica que a dimensão do V mais W é 3, né? Dimensão do V mais W é igual a 3. Depois a gente vai voltar nisso aqui, tá? E se ele está dentro do R3 e ele tem dimensão 3, então ele só pode ser o próprio R3, o V mais W, porque não vai ter outro espaço de dimensão 3 dentro do próprio R3. Dimensão 3 dentro do R3 significa que ele é o próprio R3. Então a soma desses dois planos deu o espaço todo, tá? Eu posso colocar aquela bolinha aqui de soma direta? Não posso, porque a soma direta é quando você fez uma soma de subespaços que a interseção deles é só o O, só o elemento neutro. E aqui a interseção deles, obviamente, é uma reta, que a gente tinha até visto aqui. Né? Olha lá, a interseção é uma reta, não é só o O. Então não é soma direta. Mas tem uma questão interessante que eu queria abordar com vocês, que eu abordei também na outra turma, para não dar confusão, que eu achei que do jeito que ele escreveu ficou confuso. Ele falou assim, ó, se a gente pegar, porque aqui, como a gente está vendo, tanto o autor do livro quanto a gente já chegamos aqui na conclusão que a soma dos dois subespaços é o próprio R3, é o espaço todo. Então, e a gente também já sabe que a soma é gerada por esses 4 vetores, que a gente já viu que são LD. Teve um que apagou, e aí enxugou um para ficar LI. Então, ele começa com a seguinte discussão. Ele fala assim, olha, a gente poderia pegar um vetor qualquer do R3, então, e escrever como combinação linear desses vetores aqui que gera a soma, porque a soma já é o próprio R3. Então, no fundo, você está dizendo aqui que o R3, que é a soma, é gerado por esses 4 vetores. Então, qualquer vetor XYZ que eu pegar do R3, eu posso escrever como combinação linear desses 4. Só que observe que a solução não vai ser única, porque os vetores são LD. E se fossem LI, aí a combinação linear que geraria o XYZ seria única. Porque se fosse LI, seria uma base. E a gente já tinha visto na outra aula, o teoreminha está bem aqui em cima, ó, que quando você tem uma base de um espaço, cada vetor do espaço é escrito de maneira única, olha a palavra única aqui, como combinação linear. Só que aqui não é base, porque é LD. Então você não vai conseguir escrever os vetores de maneira única. Eu fiquei olhando esse negócio aqui que ele escreveu, está confuso isso aqui, por isso que eu vou fazer diferente na lousa com vocês. Ele escreveu aqui da seguinte forma, ele falou, bom, XYZ é alfa vezes um vetor, mais beta vezes o outro, mais gama vezes o outro, mais delta vezes o outro. E aí ele colocou alfa igual a x, beta igual a y, gama igual a 0 e delta igual a z. Ele fez a conta aqui, mas meteu um 0 no gama. Nesse momento que ele meteu o 0 no gama, a solução aqui ficou única. O alfa vai ser dado um vetor XYZ, o alfinha aqui vai ser o x, o betinha aqui vai ser o y, e o gama vai ser 0, e o delta vai ser z menos x menos y. A gente vai fazer essas contas e eu vou mostrar como é que ele chegou nisso aqui. Só que ele já meteu um gama igual a 0. Nas minhas contas você vai ver que o gama fica livre. E é com o gama livre que você percebe que a solução não é única. Porque se você meter gama igual a 0, não tem como mudar isso aqui. Isso aqui está fixo. Tá? Agora, ele não é única que ele está falando, porque eu poderia ter pego gama igual a 1. Poderia ter pego gama igual a 2. Poderia ter pego outros valores de gama, que é o que eu vou mostrar agora. Né? Então, quer dizer, qual é o efeito prático? Aqui vocês vão sentir mais assim, na prática, o efeito de você ter uma base ou não ter uma base. O efeito do conjunto de vetores que está gerando o espaço ser LI ou não ser LI. Quer dizer, se fosse LI, o jeito de você fazer a combinação linear que dá o vetor do espaço seria única. Mas como não é LI, como você tem vetor demais aqui, tem 4, precisaria só de 3, como a gente viu, tem um... Opa, eu escrevi errado aqui. Vocês não me alertaram aqui, não é 000, é 001. Aqui é 001, ninguém ligou. Ninguém ligou muito. Tá, deixa eu corrigir aqui. Puta, agora já ficou esse erro aí, agora já é. 001, não vou refazer tudo por causa disso. Então, quer dizer, quando você tem base, aqui você tem só 3, aí não tem aqueles 4, aí a combinação linear é única para gerar o vetor. Então, o que ele está falando ali é o seguinte, ó. Observação importante, vamos colocar aqui. Ou observação interessante. Observação interessante. Interessante. Olha só. Observação é a seguinte, se você pegar, já que uma vez que
acabamos de ver, o V mais W é todo R3, então, dado um vetor do R3, a gente pode escrever ele com aqueles geradores do V mais W, porque afinal de contas aqueles geradores estão gerando todo o R3. Então, dado um XYZ, um vetorzinho aqui, pertencente a um vetor qualquer do R3, podemos escrever alfa, XYZ, vamos fazer até destacar essa linha aqui, XYZ igual a alfa vezes o primeiro vetor, que era 1, 0, 1, mais beta vezes o segundo vetor, que era 0, 1, 1, mais gama vezes o terceiro vetor, que era 1, 1, 0, mais delta vezes o último vetor, que é 0, 0, 1. A gente pode escrever isso. Mas, se a gente for evoluir aqui as contas, a gente vai descobrir o seguinte, bom, então XYZ é igual, multiplica aqui, vai ficar alfa, 0, alfa, mais 0, beta, beta, mais gama, gama, 0, mais 0, 0, delta. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, dá para você somar tudo isso aqui. Então, por exemplo, a primeira coordenada vai ficar alfa mais 0, mais gama, mais 0. Então vai ficar alfa mais gama. Vamos escrever lá em cima que aqui acabou o espaço. Então vai ficar assim. Então XYZ é igual. XYZ é igual. Primeira coordenada ficou alfa mais gama, vírgula. Segunda coordenada, vamos ver lá embaixo. Segunda coordenada. Alfa mais 0, mais gama, mais 0, alfa mais gama, segunda coordenada. 0 mais beta, mais gama, mais 0. Beta mais gama. A segunda é beta mais gama. E a terceira coordenada? A terceira coordenada vai ficar alfa mais beta, mais 0, mais delta. Então ficou alfa mais beta, mais delta. Alfa mais beta, mais delta. Alfa mais beta, mais delta. Aí o que acontece? Daqui você tira um sisteminha. O sisteminha vai ficar o quê? Vai ficar assim. X igual alfa mais gama, Y igual a beta mais gama, e Z igual a alfa mais beta mais delta. Alfa mais beta mais delta. Esse sisteminha, como que a gente tem que entender ele? A gente quer descobrir os valores de alfa, beta, gama e delta. Por quê? Porque o XYZ é um vetor dado. Dado um vetor XYZ do R3, é como se você já soubesse esses três números aqui. Por exemplo, 1 menos 1, 2. Você já sabe o vetor. E aí você está descobrindo os coeficientes alfa, beta, gama e delta, que quando jogados lá na combinação linear, vão gerar aquele vetor 1 menos 1, 2. Então, o nosso trabalho aqui agora seria isolar o alfa, beta, gama e delta em termos do XYZ. Tá? Então, a primeira coisa que eu percebo aqui é o seguinte, dessa primeira equação, eu já posso isolar o alfa. Fica assim, alfa igual x menos gama. Ainda não está ideal, porque eu queria o alfa só em termos de XYZ. Ele está em termos de x, mas está em termos de gama também. Tem que melhorar ainda. O beta, quer dizer, a princípio tem que melhorar, mas talvez não tenha jeito. Talvez ele vai ter que ficar mesmo em termos de gama. Tem isso, né? Beta, aqui ficou igual a y menos gama. Y menos gama. E aqui embaixo só precisa substituir o alfa beta. Vai ficar Z, vai ficar Z igual no lugar do alfa, x menos gama, no lugar do beta, y menos gama, mais delta. Então, resultado, se você isolar o delta aqui, vai ficar delta igual a z menos x menos y, deixei o z aqui, passei o x para cá, menos x, passei o y para lá, menos y, menos 2 gama. Menos 2 gama. Então, resultado, você tentou colocar o alfa, beta, gama, delta em termos de XYZ,
mas o que você, na verdade, conseguiu é o alfa, beta e delta em termos de x, y, z e gama. Quer dizer, ficou tudo dependendo de gama. Então a gente chegou na seguinte... É isso que ele quis dizer com aquela frase que a solução não é única. Porque você pode colocar qualquer valor de gama ali. No caso, ele colocou zero. Aí ficou uma contradição, porque na hora que você colocou zero, já fechou uma solução única aqui. Mas ele está dizendo do outro lado que não é única. Então, por isso que eu estou explicando melhor para vocês. Vamos escrever as equações que a gente obteve aqui. Alfa igual a x menos gama, beta igual a y menos gama, e o delta igual a z menos x menos y, z menos x menos y, menos 2 gama. Vamos dar um exemplo de funcionamento disso aqui. Exemplo. Pega um vetor, um exemplo numérico com um vetor específico. Exemplo. Pega o vetor 1, 2, 3. Suponha que o vetor vzinho igual a xyz, a gente vai pegar igual a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ele é um vetor do R3? É, ele é um vetor do R3. Então, como eu cheguei à conclusão que aqueles vetores geradores geram todo R3, então deve ter um jeito de achar os valores aqui de alfa, beta, gama e delta, que eu substituo aqui e dá como resultado 1, 2, 3. Né? Mas quais seriam esses valores? Vamos copiar essa linha aí lá. Né? Então vai ficar assim, 1, 2, 3 igual alfa vezes 1, 0, 1, alfa vezes 1, 0, 1. Então ficaria assim, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, igual a alfa vezes 1, 0, 1, mais beta vezes 0, 1, 1, beta vezes 0, 1, 1, mais gama vezes 1, 1, 0, mais delta vezes 0, 0, 1. E aí? Bom, aí é o seguinte, a gente já descobriu aqui os valores de alfa, beta e gama. Eles estão aqui, ó. De alfa, beta e delta. Eles estão em termos do x, y, z e do gama. Então ficaria assim, ó. Eu tenho que pegar o alfa. Quem que é o x aqui no caso? O x é 1. Então o alfa ficaria igual a... Vamos botar em amarelo aqui para vocês saberem que eu estou pegando aqui. O alfa ficaria igual... X é 1. 1 menos gama. Aí você tem que escolher um valor de gama. Beta igual... Quem que é o y aqui no caso? Nosso exemplo. O y é 2. Vai ficar 2 menos gama. E o gama? Gama igual a gama. Não tem muito o que falar. E o delta? O delta, ele é z menos x menos y menos 2 gama. Então, quem que é o z aqui? 3. 3 menos 1 menos 2, dá 0. 0 menos 2 gama. Então, delta vai ficar igual a menos 2 gama. Então, aí você faz um valor de gama. Vamos fazer que nem o livro. Né? O livro pegou gama igual a 0. Tome, por exemplo, não é obrigatório, tome, por exemplo, gama igual a 0. É uma escolha inteligente? É, porque simplifica bem. Né? Se gama for igual a 0, você vai ficar com alfa igual a 1, vai resultar em alfa igual a 1, beta igual a 2, gama igual a 0, e delta igual a 0 também. Será que vai gerar um 1, 2, 3? Vamos ver. Vamos ver. Vai ficar 1, 2, 3 igual a... Quem que é o alfa? 1. 1 vezes 1, 0, 1. Quem que é o beta? O beta é 2. 2 vezes 0, 1, 1. 2 vezes 0, 1, 1. Mais, quem que é o gama? 0. 0 vezes 1, 1, 0. Quem que é o delta? 0. 0 vezes 0, 0, 1. 0, 0, 1. Então, sumiu esse aqui, zerou. Sumiu esse aqui, zerou. A hora que você presta atenção nesses dois, ficou 1, 0, 1. Mais, multiplicando por 2, 0, 2, 2. A hora que você soma, o resultado dá 1 mais 0 dá 1. 0 mais 2 dá 2. 1 mais 2 dá 3. Gerou certinho 1, 2, 3. Tá certo? Só que você gerou 1, 2, 3 de que modo? De um modo único? Não.
você gerou o 1, 2, 3 de um modo único assim. Nesse caso aqui, você escolheu alfa igual a 1, beta igual a 2, gama igual a 0, delta igual a 0. Se fosse um modo único, não teria outro. Esse seria o único jeito de gerar 1, 2, 3. Só que eu falei aqui, tome por exemplo, gama igual a 0. Mas eu poderia ter falado, em vez de ter falado essa frase, eu poderia ter falado assim, tome por exemplo, gama igual a 1. Tome, por exemplo, gama igual a 1. Se o cara tomar gama igual a 1, aí o que ele vai descobrir ali? Ele vai descobrir o seguinte, ó, já vai mudar os valores de alfa, beta, gama e delta. Por exemplo, gama igual a 1, o alfa já virou 0 agora. Alfa igual a 0. E o beta já virou 1 em vez de 2. E o gama em vez de 0 virou 1. E o delta em vez de 0 virou menos 2. Delta igual a menos 2. Aí você substitui esses valores, será que vai dar certo? Vamos ver. Então você faz lá 1, 2, 3, 1, 2, 3, igual. Alfa igual a 0. Então zerou esse primeiro. 0 vezes 1, 0, 1. Mais 1 vez 0, 1, 1. 1 vez 0, 1, 1. Mais 1 vez 1, 1, 0. 1 vez 1, 1, 0. Mais delta menos 2. Menos 2 vezes 0, 0, 1. Menos 2. Aí tu faz essa conta. Esse primeiro aqui já era. E os outros? 1 vezes 0, 0, 1. 0, 1, 1. Uma vez esse aqui, 1, 1, 0. Menos 2 vezes esse aqui, vai ficar 0, 0, menos 2. Aí já deu errado aqui, né? Vamos lá, 0 mais 1 mais 0, o primeiro deu certo, 1. 1 mais 1 mais 0, o segundo deu certo, 2, mas o terceiro deu errado, né? 1 mais 0 menos 2, deu menos 1 aqui. Vamos ver o que foi que eu errei aqui. Eu falei tomando gama igual a 1, né? Então, tomando gama igual a 1, delta igual a menos 2, alfa igual a 0, o que foi que aconteceu aqui? Alfa igual a 1 menos gama, 1, 2, beta igual a 2 menos gama, tá certo? E beta, 2 menos gama, e delta igual a 3 menos 1 menos 2, que é 0, menos 2 gama. Aí eu tomei gama igual a 0, deu certo ali. 1, 2, 0, 0, gerou 1, 2, 3. Aí tomei gama igual a 1, vai dar alfa igual a 0, beta igual a 1, gama igual a 1, delta igual a menos 2, 0, 1, 1 menos 2. Não sei porque que está dando errado. Será que eu... talvez eu tenha errado aqui, ó. Não, aqui é mais, né? Não é menos, é mais. Não, aqui é mais. Aqui é mais. Não, aqui tinha um erro aqui. Pô, turma, vocês nem para me avisar aqui. Menos 2 gama, né? Delta, passei, o Z ficou para lá, menos X, menos Y, menos 2 gama foi para lá, mais 2 gama, né? Então aqui é mais 2 gama. Não afetou no outro porque gama é igual a 0, né? Gama igual a 0 aí não afetou nada. Então aqui ficou mais 2 gama. Aqui é mais. Tinha um erro de sinal aí. Então aqui vai ficar mais 2. Tá? Então aqui vai ficar mais 2. Então aqui vai ficar mais 2. Então aqui vai ficar 1 mais 0 mais 2, que é 3. Deu certo. Tá? Você pode pegar qualquer valor de gama. Você pode, inclusive, deixar gama... generalizando. Se você deixar o gama sem substituir por nenhum número, como é que ficaria?
Se você deixar o gama, você deixa ele escrito aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Olha só que interessante aqui, ó. Se você deixar o gama escrito para o vetor 1, 2, 3, 1, 2, 3, generalizando, generalizando. Se você deixar escrito aqui 1, 2, 3 e deixar o gama, então vamos supor, o alfa é quanto? 1 menos gama. Deixa o gama sem substituir por valor nenhum, para você ver que tem infinitas possibilidades por gama, a solução não é única. 1 menos gama vezes 1, 0, 1. 1 menos gama, deixei o alfa com o gama escrito lá, sem substituir. 1, 0, 1, mais, quanto que é o beta? 2 menos gama. 2 menos gama vezes 0, 1, 1, mais, quanto que é o gama? Gama é gama mesmo. Gama vezes 1, 1, 0, e o delta, 2 gama, que a gente corrigiu o sinal ali que estava errado. 2 gama vezes 0, 0, 1. Se você fizer essa conta aqui, 1 menos gama vezes 1 é 1 menos gama. 1 menos gama vezes 0 é 0. 1 menos gama vezes 1, 1 menos gama. Mais 2 menos gama vezes 0, 0. 2 menos gama, 2 menos gama. Gama, gama, 0. Gama, gama, 0. E esse último vetor aqui, 0, 0, 2 gama. 0, 0, 2 gama. Faz essa soma aqui. Vamos somar. Primeira coordenada, 1 menos gama, mais 0, mais gama, mais 0. Segunda coordenada, 0, mais 2 menos gama, mais gama, mais gama, mais 0. Terceira coordenada, 1 menos gama, mais 2 menos gama, mais 0, mais 2 gama. Olha o resultado que dá isso aqui. Menos gama corta com mais gama, menos gama corta com mais gama, menos gama corta com menos gama dá menos 2 gama, mais 2 gama cortou, o resultado deu. O resultado deu igual a 1,2,1 mais 2, 3. Então você gera o vetor 1, 2, 3, independente do gama que você colocar aqui. Porque eles vão todos se cancelar e vai gerar 1, 2, 3. Então é nesse sentido que ele está falando aqui de o sistema não é solução única, certo? É nesse sentido. Vocês entenderam ali? Quer dizer, quando o cara colocou aquele gama igual a 0, eu não sei se tem alguém prestando atenção na aula. Acho que não tem ninguém, né? Tem alguém aí? Estamos aqui, professor. Esqueça de nós, não. Quando você... Não entendi, teve alguém que balbuciou alguma coisa. Olha lá. Quando vocês estão lendo aqui gama igual a 0 fixo, aí é solução única, por isso que confundiu. Agora, eu deixei aqui o gama livre para você ver que a solução não é única. Bom, aí ele concluiu que nem a gente que o V mais W é R3, lembrou daquele teoreminha das dimensões, porque agora ele quer falar da interseção. E a interseção, como é que fica? Olha lá, vamos lembrar do nosso teorema ali, que a gente comentou na aula passada, né? E a questão da dimensão? E a questão da interseção? E a questão da interseção? E V interseção W? Né? E V interseção W? Como é que fica? Bom, primeiro vamos olhar a fórmula da dimensão. A gente aprendeu que dimensão de uma soma, V mais W, é igual à dimensão de V mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção. Menos a dimensão da interseção, V interseção W. Né? Só que vamos gravar isso aqui num vídeo separado, para não ficar muito longo. Né? Deixa eu separar. Deixa eu dar uma interrupção aqui. Eu já gravo aqui num outro. Se vocês não ficarem muito putos,